Pessoal, aqui é o Gabriel e hoje é dia de história completa aqui no canal. E vamos falar de uma das HQs mais aguardadas do ano, porque é o crossover histórico da DC com a Marvel. Depois de muitos e muitos anos, temos uma nova história envolvendo personagens da DC e da Marvel. E a primeira edição desse crossover coloca Bruce Wayne e Wade Wilson frente a frente. E esse é o crossover publicado pela Marvel, escrita pelo Zeb Wells e ilustrada pelo Greg Capullo. Ainda vamos ter uma segunda edição do mesmo crossover, mas escrito por Grant Morrison. Essa HQ ainda tem outras histórias com outros crossovers de personagens da DC com a Marvel, mas esses outros crossovers a gente vai comentar num outro vídeo. Esse daqui é 100% focado no Batman com o Deadpool. E pessoal, já vou pedindo para vocês deixarem aquele bate-like, aquele bate-comentário. Fazer esse tipo de vídeo no dia seguinte que a HQ sai dá muito trabalho. Esse gesto aqui ajuda demais aqui a Batcaverna. Dito isso, bora começar com essa história. A HQ começa em mais uma noite na mansão Wayne. O Bruce está conjecturando sobre o plano de uma certa pessoa, dizendo que esse alvo é cuidadoso e está se escondendo bem. Diversos carregamentos de químicos que fazem parte do veneno do Coringa foram roubados, e a dose seria suficiente para infectar um pequeno país. O herói se pergunta quantas noites ele já passou assim, pensando quando o inimigo irá atacar. E quando ele faz, é sem aviso. Quando o Bruce acaba esse pensamento, simplesmente Deadpool aparece quebrando a vidraça da mansão Wayne, tal qual o morcego da origem do Batman. O mercenário grita que acabou a hora da brincadeira. E pelo jeito o crossover não enrolou nem um pouquinho para colocar os dois frente a frente. O Deadpool chega mandando que o Bruce levante as mãos. O Wade estava observando de longe e achava que o Bruce Wayne estava no momento íntimo com o seu notebook, digamos assim. O Bruce ignora esse comentário e pergunta quem que é esse invasor. Deadpool comenta que não é dali mesmo, enquanto que guarda suas espadas. Ele revela o seu nome e a sua profissão de mercenário. E por fim, diz que o Bruce não é o seu alvo. Na verdade, o Deadpool está ali, pois como está em Gotham, achou melhor ver se algum ricaço não gostaria de contratar os seus serviços. O Bruce, de forma seca, diz que não está interessado. Contudo, o mercenário continua insistindo e comenta que duvida muito que o maior ricaço da cidade não teria nenhum sócio que ele gostaria de ser silenciado. E o Bruce comenta que não é esse tipo de bilionário. Sabe, o bilionário que suja as mãos. Então, o mercenário vê um quadro do Alfred e, obviamente, vira motivo de piada para Deadpool. Ele arrisca dizer que o Bruce o força a chamá-lo de Patrão Bruce, o que é parcialmente verdade. O mercenário continua como uma metralhadora de piadas, enquanto que o Bruce fica quietinho. O Wade vê que não vai ter nenhum negócio ali e sai dizendo que vai atrás de algo de verdade, o Batman. Isso chama a atenção de Bruce, e Deadpool comenta que não deve ser muito difícil de eliminar uma pessoa que se veste de morcego, enquanto que o Bruce retruca, dizendo que o Wade pode ter sim uma surpresa, e que não é assim tão moleza derrotar o Batman. A discussão é interrompida quando Deadpool fica chocado com um bate-sinal no céu. Ele até pronuncia o nome do sinal errado para novamente testar a paciência de Bruce. O Deadpool então se manda da mansão, falando que o Batman deve ser um maluco e fácil de ser derrotado. Já o Bruce também está de saída. E, por enquanto, a luta entre eles foi adiada. A história corta para o topo da delegacia de Gotham. O comissário Gordon aguarda o Batman, mas, para sua infelicidade, acaba topando com Deadpool, que escala o edifício no braço mesmo. Ele pergunta se o Gordon está na fila para conhecer o Batman. O comissa pede para ele não se aproximar ao mostrar sua arma. E o Wade debocha desse jeito, dizendo que é só olhar e ver que o Gordon é um policial. É quase como um clichê visual. Ao testemunhar o comportamento do Wade, o comissário diz para ele que já tem bastante experiência com malucos em Gotham. Deadpool responde dizendo que ele está parecendo o seu próprio pai. E o Jim tenta tirar o mercenário dali. Mas o mesmo explica que está apressado com a sua missão e aponta sua espada para Gordon. O comissa comenta que ele não deveria ter feito isso. E quando Wade vai respondê-lo, uma enorme sombra sobre ele aparece.
E com essa bela cotovelada na cara do Deadpool, o Batman chega dizendo: "Bem-vindo a Gotham." E agora sim, a gente tem um encontro do Bruce Wayne vestido de Batman com o Deadpool. Na verdade, o Deadpool fica admirado com o visual do morcego e a sua voz, dizendo que tudo isso realmente funciona, e que ele realmente ficou com medo ao vê-lo. Só que o mercenário acha uma pena que vai ter que quebrar a cara do morcegão. Ao tentar usar um golpe de karatê, ele é facilmente detido e toma uma invertida do Batman. Percebendo que o morcego é superior nas artes marciais, Wade diz que trouxe alguns brinquedos. Ao que o Batman responde que ele também fez isso. O herói dispara 3 batirangues que acabam com a adaga do Wade. E na sequência, ele joga bombas de fumaça e abate corda para prender Deadpool. Vendo que vai perder o duelo, Wade tenta forçar um discurso de reconciliação, dizendo que os dois estão em pé de igualdade. O que claramente eles não estão. Mas o que o Deadpool está tentando dizer é que ele não poderia matar o Batman. E de novo, o Batman fala que em nenhum momento correu o risco de ser morto pelo Wade. Contudo, nessa confusão, o Gordon veio lembrar que ele tinha ligado o bate-sinal para avisar sobre uma mensagem do Coringa. Ele diz que o vilão ameaça contaminar toda a cidade com seu veneno, a não ser que o Batman o capture em 6 horas. O detetive comenta dos carregamentos roubados, e que aconteceu no dia 8 de agosto. E isso é uma informação útil para o Deadpool, que comenta que essa é uma data de lua cheia. Wade explica que para o trabalho de mercenário fazer roubos, se infiltrar em cavernas e se livrar de corpos, ajuda bastante ser dias de lua cheia. E nisso, o Batman concorda com o raciocínio do maluco. E ok, aqui esse diálogo me tirou uma sonora risada, porque é o Deadpool elaborando um raciocínio, no final ele tem razão, e o Batman até concorda com ele. Quem te viu, quem te vê, né, Deadpool? Com isso, o Batman pede um mapa marítimo de Gotham para Gordon. Há muitas passagens de cavernas para serem exploradas em tão pouco tempo, e uma delas deve ser o refúgio do Coringa. O Wade é definitivo, e aponta uma caverna mais ao norte. Este seria o local que ele escolheria, se fosse ter um lar secreto. O mercenário joga um argumento muito forte, de que como ele é um lunático, o Coringa, por também ser um lunático, pensaria igual a ele. Argumentos. Deadpool implora em ajudar, e Gordon fica surpreso que o morcego realmente parece considerar esse raciocínio do Wade. E com isso, cortamos para o Batmóvel. E de fato, o Batman levou o Deadpool para ajudá-lo. O mercenário observa que esse carro não tem espaço para 2. E o Batman comenta que ele trabalha sozinho, a não ser quando ele tem um Robin. E se você esperava o Wade fazendo 1000 piadas sobre um Robin, ele sabe que essa piada já é velha. E acredita que Batman já tenha ouvido todas essas piadas sobre esse assunto. E o Bruce apenas fica em silêncio total, provavelmente significando que sim, ele já escutou. Mas o mercenário não ia dar uma volta tranquila para o Batman. Ele começa a puxar um papo sobre sua identidade secreta. E o Batman responde que por conta da sua aparência, não saberia nem como começar a investigação. É então que o Wade puxa uma granada e aciona ela dentro do Batmóvel, pedindo desculpas para o morcegão. Ele não é afetado por este gás, mas dá pra ver que o Batman sim. Só que antes de apagar, o Batman consegue dar uns bons golpes no Deadpool. Pois é, esse tempo todo o Deadpool tava fazendo o Batman de bobo. Tudo isso pra pegar o Batman desprevenido no Batmóvel. Na verdade, isso até que foi bem esperto por parte dele. Batman acorda algum tempo depois, e alguém está chamando por ele. E o cenário parece ser algum parque temático. Essa voz diz que hoje é um dia especial. E claro que é do Coringa. E quem está do lado do palhaço do crime é o Deadpool. E parece que até mesmo o Coringa não aguenta mais ficar ao lado do tagarela mercenário. O Batman observa que contratar alguém para fazer o seu trabalho duro não costuma ser algo do feito do Coringa. Só que o vilão diz que ele andou reavaliando suas ações, vendo como ele vem errando em quem ele confia para participar de seus planos. Os capangas normais que ele vinha usando só atrapalhavam seus planos. E por isso, ele foi atrás de alguém mais excêntrico. E agora o Coringa vai explicar o que realmente não precisa ser explicado. Mas o Zeb Wells realmente queria explicar, que é como que ele trouxe o Deadpool para o universo da DC. Para isso, ele usou os poderes do bruxo Clarion e pediu que o mesmo encontrasse alguém maluco como ele. Contudo, o match que o feitiço do Clarion deu
estava em outro universo. E como que o Coringa fez para chegar até o Deadpool? A HQ também vai responder. Ele decidiu usar a esteira cósmica, mas como esse negócio era muito difícil de manusear, simplesmente o Coringa pediu ajuda ao Flash Reverso. E foi assim que o Deadpool chegou à Terra da DC. Precisava de toda essa explicação? Não, mas o roteirista quis dar. E o Coringa ainda faz uma piada dizendo que pôde descansar os seus glúteos. E até faz uma piada, né, da bunda do Asa Noturna, que é muito conhecida por ser toda hora ilustrada de forma bem exagerada nas HQs. Mas olha só, a que ponto chegamos que é o Deadpool e o Coringa debochando da bunda do Asa Noturna. Ah, essa HQ. Enfim, o Batman parabeniza o Coringa por ter achado alguém ainda mais maluco que ele. Só que é nessa daí que o herói mexe no orgulho do vilão, que acha que o Deadpool não é assim tão lunático como ele. Só que o Batman discorda. O morcego comenta que o Coringa tenta fazê-lo enlouquecer por anos, enquanto que em apenas 1 hora, o Deadpool fez bem mais que o palhaço do crime. E tá aí uma frase que deve ter machucado o Coringa. Isso mexe ainda mais com o palhaço do crime. E o Batman continua exaltando as qualidades do Wade, falando que ele sim é um vilão digno de sua obsessão. Essa daqui foi dura, hein? Ao ouvir isso, o Coringa traz o Deadpool pro seu lado e mete um papinho que quer fazer isso sozinho agora. Afinal, ele esperou um tempão para poder matar o Batman. Só que o Wade diz que sentiu algo especial no Batman e pergunta se o Coringa tem certeza em querer matá-lo. E isso abre uma porteira para o Deadpool agora fazer um plano de que talvez ele possa ser o nêmesis do Batman. E quem sabe os dois possam fazer um jogo de gato e rato por anos, e o Batman acabar virando a pessoa mais importante da sua vida. E a reação do Coringa ao escutar isso é muito boa. E esse daqui deve ser tipo o pior pesadelo possível pro Coringa, né? Ele ser substituído por um outro vilão para ser o nêmesis do Batman. Tá aí uma ideia legal de se explorar. O próprio Coringa estende a mão para o Wade, dizendo que esse plano é maravilhoso. Obviamente isso era uma pegadinha do Coringa. Mas não era aquela pegadinha de só dar um choque elétrico na mão. Era algo bem maior do que isso. Ele injeta uma dose considerável do seu veneno no Wade. E sim, temos uma espécie de Deadpool que ri agora. O mercenário já sai dando uma bofetada na cara do Coringa, deixando-o inconsciente no chão. Em seguida, ele corre até o Batman, que inclusive já tinha se soltado. O mercenário fala que iria soltar o Batman, já que o Coringa o traiu. O Wade acha que está bem, mas Bruce observa que o Deadpool está com muito veneno do Coringa e pede para ele esperar ali mesmo. O herói vai atrás do Coringa, que fala que é tarde demais, pois o seu veneno será bombeado por toda a cidade em 30 segundos. E a única forma de interromper isso é se o morcegão apertar um botão nesse carrossel que está envolvido por explosivos. Ou seja, para salvar a cidade, o Batman tem que se sacrificar. O Coringa até diz, né, que o Batman vai morrer essa noite. É então que o Wade sai correndo em direção à bomba e comenta que irá cuidar disso. Sem temer por sua vida, o mercenário aperta o botão e aciona a armadilha do Coringa, que fica bem decepcionado com o desfecho do seu grande plano. Mas convenhamos que esse plano era bem ruinzinho, né, Coringa? O Batman poderia resolver isso sozinho, era só jogar um batirangue no botão que a bomba seria desativada. Então eu não consigo entender o que o Coringa estava achando com esse plano. Enfim, o Coringa é preso e jogado no Batmóvel. Quem também quer uma caroninha é o próprio Wade. O morcegão diz que não irá levar o Wade para um passeio, e que ele precisa ir para casa e tirar esse sorriso da cara. Deadpool continua coringado, mas comenta que o seu fator de cura irá agir em breve. Na última página, o Deadpool tenta forçar uma amizade, lembrando que o Batman disse antes estar obcecado por ele. Só que, né, o Batman disse aquilo porque ele precisava para tentar se livrar do Coringa. A verdade é que o Batman sabia desde o início que o Wade estava trabalhando para o Coringa. E tudo isso fez parte de um plano calculado para chegar mais rapidamente ao covil do palhaço do crime. Aqui é preparo, né, pai? O cara achou que ia enganar o Batman. Ah, amigo, o Batman tá 3 passos à frente de você. Mas apesar de tudo isso, Deadpool ainda salvou Gotham. E por isso, Batman vai deixá-lo ir dessa vez. O Wade entende isso como uma forma de amor. E diz que o ama também. Agora sozinho, Deadpool comenta que vai dar uma volta pela cidade
terminando essa HQ. E bem, gente, esse foi o primeiro crossover do Deadpool com o Batman. Eu preciso ser bem sincero, eu achei bem ruinzinho esse crossover. Pô, eu tento não ser muito crítico, mas essa história é muito borocochô, sem energia, sem vontade. Na boa, parece que o Zeb Wells fez de qualquer jeito. Desde que esse crossover foi anunciado, com uma história de Grant Morrison e outra de Zeb Wells, todo mundo desdenhou que o Zeb Wells iria fazer essa história. Mas sei lá, eu ainda tava querendo dar um voto de confiança no coitado. Ele ainda é um roteirista profissional. Mas, cara, não dá pra fazer essa história aí desse jeito, velho. Até tem um ou outro momento engraçadinho, mas como uma história em geral, é muito fraco. Parece de verdade que ele teve que fazer essa história em 15 minutos. Aí é compreensível a história ser desse jeito, mas qualquer outra justificativa não é boa o suficiente para a história ser tão nota 5. Mas enfim, também é só a minha opinião. Tenho muita expectativa pro crossover do Batman com Deadpool de Grant Morrison. Essa HQ sim eu acho que vai ser boa. E pessoal, só lembrando que esse crossover da Marvel e DC tem outras histórias. E a gente vai fazer um outro vídeo comentando sobre essas outras histórias. Até, inclusive, tem um personagem novo, que é uma fusão de 2 personagens da DC e da Marvel. Mas enfim, muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC! E esse foi o vídeo da HQ Batman e Deadpool número 1. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.